Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Videomaker Digital Cash. É isso aí, eu sou o Gabriel Reinert, estou recebendo aqui o César, ele já vai se apresentar, mas antes eu queria te falar, se você ainda não sabe, o que é um Videomaker Digital. Um Videomaker Digital é um profissional de audiovisual, é o cara mais requisitado do marketing digital. E além, que é o cara que faz vídeo, foto, edição e transmissão ao vivo. É uma profissão que, se você não conhece e se interessa por criatividade na internet, cara, você precisa conhecer. E esse aqui é o nosso objetivo desse podcast, trazer caras brabos, minas brabas. Também não trouxe nenhuma menina, tem que trazer alguma menina. Pessoas assim que realmente fazem a diferença na área criativa, no marketing digital, onde carece tanto da gente. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de apresentar o senhor César. E aí, César, como é que você tá, irmão? E aí, meu querido, tudo certo, mano. Graças a Deus, de boa, trabalhando bastante. E muito obrigado por esse convite. Muito obrigado de verdade. Eu acredito que é muito importante a gente colocar isso tudo que a gente carrega pra fora, para que talvez outras pessoas entendam que não é um mundo tão complexo quanto parece, né? Que pra gente, na nossa visão, hoje não é mais tão complexo. A gente entende que é muito prático, é muito estudo, mas tem gente que vê de fora e acha que é um bicho de sete cabeças e acaba não entrando no mercado porque acha que não é pra ela, né? Por ser complexo demais. Cara, tu já chegou pesado, já abrindo uma porta pra galera, né? Já desmistificando essa complexidade toda, que não é algo só nosso. É toda a área de tecnologia tem aquela névoa assim, tipo, os caras são super-heróis, eles sabem de coisas. É um preconceito, né? Eu acho que dá pra colocar como um preconceito. Assim como todas as áreas têm, de fato, né? Mas essa parte, quando envolve câmera, quando envolve tecnologia, o povo já fica um pouco assustado, acha que não é desse mundo, é de outro, e acaba não... Nem sequer pesquisando para saber mais sobre. É isso, é isso. César, deixa o teu Instagram logo de cara pra galera tá te seguindo, ver os bastidores dos teus trabalhos e logo já emenda na tua história. Top demais. Então, meu Instagram, eu tenho César B, que é como tá o nomezinho aqui, César com Z sem acento, que é o meu Instagram maior, que eu não tô postando ainda profissional lá, ele tá até parado um pouco, e tenho cesarb.av, que lá eu publico mais sobre meus trampos, publico também os jobs que eu faço, backstage, então eu acredito que seria interessante acompanhar esse. E cara, minha história, ela é muito louca, porque se eu parar pra pensar, eu acho que deve ter um ano, nem sei se tem um ano que eu tô dentro do audiovisual, e foi tudo do nada, Eu comecei com o celular... Não tem um ano? Não tem um ano? Não tem um ano. Se tiver um ano é muito. Então, eu vou chegar lá. Eu sou gaúcho, eu morava no Rio Grande do Sul com minha mãe e trabalhei em bicicletaria, trabalhei com ar-condicionado, trabalhei em mercado. Só que eu sempre sentia aquela parada de que, porra, falta alguma coisa, sabe? Eu ganhava grana, fazia grana, morava com a minha mãe, não tinha um custo, ajudava em casa e tal, mas não tinha um custo de nada, então... Aí... Na empresa de ar-condicionado ainda eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente, porque eu me relacionava com muitas pessoas, eu tinha contato com muitas pessoas e pessoas diferentes todos os dias, e eu comecei a ver, tipo, uma visão diferente em relação ao mundo, em relação a mim e a tudo. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a minha pessoa, sobre o meu comportamento e entender também o que tinha lá fora no mundo, entende? Porque eu conhecia só o meu trampo, que eu acordava às 7, voltava para casa às 6, às vezes 10 horas, 11 horas da noite, e não conhecia outra coisa. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a procurar algumas coisas para entender um pouco mais, talvez até outras oportunidades que eu poderia ter e não sabia, e conheci o digital. Eu comecei no digital em 2019, no mercado de afiliado, aonde eu fiz uma graninha ali no orgânico, mas era o começo da febre, digamos assim, e eu desapeguei. Voltei a trampar, aí comecei a estudar, até que chegou um dia que eu falei pra minha mãe, mãe, vou parar de trampar, vou focar nessa parada de internet, vamos ver o que vai dar, e é isso. Isso tem 2 anos, praticamente 2 anos e meio, mais ou menos. Aí minha mãe, nossa, você tá maluco, não sei o quê.
vai ficar só em casa, estudando, você vai ficar louco. Porque eu nunca gostei de uma rotina fixa, sabe? Então, eu ficar em casa era um pouco desafiador para mim, mas eu entendia que era necessário. E com isso, eu comecei a estudar o mercado, comecei a acompanhar o Marçal, comecei a acompanhar a Kaiser, toda essa galera. E apareceu uma oportunidade para mim, para vir para uma mentoria aqui em São Paulo. Eu não vou citar nomes, porque eu não... Como que eu posso te dizer? Eu não sou de falar mal de pessoas ou das ações que essas pessoas tiveram. O que essa pessoa fez por mim, indiretamente, foi muito bom, mas pelo, de fato, aquilo que eu vim fazer aqui, o que eu vim buscar, eu não encontrei, entende? Teve alguns respingos, algumas consequências que causaram eu estar aqui. Então eu vim fazer essa mentoria, só que essa mentoria, quando eu conversei com o pessoal do comercial e tal para comprar, ela custava R$8.000. E eu não tinha R$8.000, era óbvio, porque eu estava trampando, minha mãe não ia me dar R$8.000 para mim vir a São Paulo, ouvir um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu falei, não, se Deus quer que eu vá, alguma coisa diferente vai acontecer. Aí deu o prazo de eu dar resposta pro pessoal, não consegui dinheiro, enfim. E uma dessas pessoas que eu fui pedir dinheiro emprestado, ela falou que se tivesse um desconto, ela conseguiria me ajudar, porque ela tinha esse valor, mas ela não poderia me ajudar, por causa que o negócio dela era um pouco estável. Então, talvez ela precisava, talvez ela não precisava. Acabou que no dia 26 de outubro, há 2 anos atrás, eu recebi uma ligação da galera daqui, falando que tinha ganhado um desconto, aquela história toda, né? Acabou que eu falei pra minha mãe comprar minha passagem de vinda só, não de volta. Por quê? Quando eu arrumei minha mala, eu coloquei todas as coisas dentro da minha mala que eu consegui pra mim vir pra São Paulo e não voltar mais embora. Cara, só que tinha um detalhe. Calma aí. Tem muita coisa aí já. Calma aí. Você me freia. O cara chega e fala, minha história é muito doida e tal, bababá. Aí a gente, pô, não, beleza, história doida. Pô, bacana. Mas pera aí, agora já tá indo pro nível de doideira diferenciado. É loucura. É loucura. Cara, primeiro eu queria dar uma dissecada. Eu gosto de fazer isso, eu interrompo, porque eu gosto de buscar padrões. Em pessoas diferenciadas, né, em videomakers digitais diferenciados, que é o teu caso. Primeira coisa que eu achei como quebra de padrão absurdo. Primeiramente, você estava em movimento. Apesar de tua vida estar muito bem, você se colocou em movimento, você se abriu para o mundo, saiu da tua zona de conforto e veio para São Paulo, não em busca de uma oportunidade, mas em busca de ouvir algo diferente, de viver algo diferente. Então, exatamente isso. Primeira porta que você abriu, movimento. Segunda porta que você abriu, quebra de padrão. Você saiu completamente da tua vida mental, a tua vida física, o que você fazia, o que você trabalhava, o teu dia a dia, as pessoas que te cercavam. Você quebrou esse padrão e botou o teu pé num degrau invisível. Exatamente. Então são 2 padrões de pessoas de sucesso, assim, claramente possíveis de serem observados. Então continua aí. Sim. E foi muito louco porque eu nunca tinha feito algo nesse nível, sabe? Eu sou filho único da minha mãe. Os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, então tudo que eu construí, tudo que eu vivi foi com ela. E tudo que ela construiu e viveu também foi comigo. Então, obviamente, eu tinha muita coisa que, de certa forma, me tornava imaturo e irresponsável, porque ela cobria tudo isso. Só que isso me incomodava num nível que eu falei, cara, eu preciso sair de casa. Eu preciso fazer alguma coisa, ir para uma outra cidade, sei lá, mas eu não sonhava com São Paulo. Nem passava na minha cabeça São Paulo, porque eu nunca tinha vindo para cá. E aí, acabou que, quando eu saí de casa, eu saí com R$500 no bolso, uma mochila e uma mala, o travesseiro, que inclusive eu perdi ele no ônibus, deixei no ônibus, e uma coberta. E aí vim para São Paulo. Dei um abraço à minha mãe, falei que eu não voltava mais, eu só não sabia o que eu ia fazer, mas que eu não voltava mais e que me desejasse boa sorte, né? E eu tinha certeza, eu tinha muita convicção e muita coisa do que eu vivo hoje eu conseguia ver quando eu estava no Sul, saca? Eu conseguia sentir. Então, eu vim com muita tranquilidade. Apesar de, às vezes, bater aquele desespero de pensar, caralho, o que eu vou fazer da minha vida se eu não sei nem onde eu tô? E aí eu vim para essa mentoria
Era de 2 dias. No primeiro dia foi de boa, foi tranquilão, eu vim um dia antes da mentoria, no caso. Aí a gente foi pro resort onde ia ser a mentoria. Lá eu conversei com várias pessoas e eu falei, cara, eu vim pra cá, assim, 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 só que eu tô com muito medo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei pra onde eu vou ir. Eu não trouxe nem grana direito, eu tô com R$ 500 no bolso e... Aí o cara olhou pra mim e disse, fica tranquilo, mano, não se preocupa com isso é o menor problema que você tem aqui. Falei, oxe, demorou. Aí a mentoria começou a acontecer, conheci muita gente, muita gente. No segundo dia e no último, quando eu acordei maluco. Falei, hoje é o dia, eu preciso fazer o jogo virar e alguma coisa vai ter que acontecer pro jogo virar, porque eu não vou voltar pra casa. Aí a mentoria rolou, começou da 1 da tarde, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas da noite minha mãe começou a mandar mensagem. O que você vai fazer? Você quer que eu compre passagem? Me fala. E eu desliguei o celular. Falei, agora é eu com eu e a parada vai ter que, de um jeito ou de outro, acontecer. Aí... eu fui no banheiro, na primeira palestra da manhã, o Kaiser tinha palestrado e falado a respeito de agradecer antes das coisas acontecer, saca? E eu fui no banheiro e fiz uma oração. Falei, Deus, obrigado por eu estar aqui, obrigado pelas oportunidades que você tem colocado pra mim aqui e obrigado por me proporcionar pessoas para que me alavanquem e me incentivam a ficar aqui e me abram as portas para ficar aqui. Eu sei que eu não vim em vão, enfim... Fiz uma oração lá e quando eu saí de dentro do banheiro, eu entrei pro evento de novo. A única pessoa que eu conhecia há um tempo dentro do evento estava conversando com um casal daqui de São Paulo. Quando eu cheguei para me apresentar, ele estava falando de mim para esse casal. Aí me apresentei e tal. O casal tinha uma empresa de quê? De ar-condicionado, onde eu trabalhei 2 anos no Sul com isso. Aí o cara me fez um monte de pergunta, mas uma caralhada de pergunta que eu não sei nem como eu respondi. E ele falou, mas César, qual é a sua proposta pra mim? O que você sugere pra que eu traga você pra cá e dê uma oportunidade pra você? Caraca, assim. Assim, na reta. Eu falei, mas cara... você sabe que esse... Bem, eu já não sabia, mas eu acho que você é cristão. Sim. Eu me converti tem 1 ano só. Vai fazer 1 ano. E uma das Boa. coisas que eu tenho aprendido é o seguinte, mano. Deus tá nos detalhes. Exatamente. Era sobre o ar-condicionado, só pra você ligar o teu radar assim, ó. É de Deus. Eu nem sei o que vai falar. Mas tem alguma... Pode ter dado tudo errado, mas era de Deus. Aí, eu falei, sugeri uma proposta de fazer o quê? Como eu gostava muito de gravar os meus trampos, gravar o que eu fazia, tirar foto de tudo, eu falei, cara... eu entendo do que o cara faz na rua. Eu entendo o que o cara faz quando ele tá lascado, com o ar-condicionado nas costas, subindo numa escada para instalar. Eu sei como funciona a base da internet hoje. Eu posso juntar isso tudo e colocar a sua empresa, colocar o bastidor que acontece dentro da sua empresa no digital. Para que as pessoas entendam isso. Porque a pessoa não sabe o porquê a instalação custa o que custa. A pessoa não sabe o porquê que a limpeza custa o que custa. Ela só acha que é passar uma água e tá tudo certo. Aí ele me olhou assim, já de um olhar diferente, e falou assim, César, eu vou te dar 3 meses. 3 meses você vai ficar dentro da minha empresa. Mas eu não quero você lá mais do que 3 meses. Você não é uma pessoa para ser o meu funcionário. Porém, eu vou te dar essa oportunidade, eu vou te dar tudo que você precisa para se manter aqui, vou pagar seu aluguel, vou pagar sua água, sua luz, comida, vou te dar uma ajuda de custo mensal para você pagar suas coisas, fazer o que você quiser, mas você tem 3 meses para sair de dentro da minha empresa. Falei, oxe, demorou. Ele falou, Caraca. quando acabar esse evento, você pega a sua mala e você vai comigo para casa. Tava ele, a esposa dele e o filho mais velho. Aí eles me deram um abraço e tal. Cara, eu só liguei pro celular, falei, mãe, consegui lugar pra ficar, não volto pra casa. Ela ficou sem entender porra nenhuma, óbvio. Acabou o evento, coloquei a mala no carro e entrei. Cara, eu não sabia pra onde que eu ia, eu não sabia quem era eles, eu só sabia que eu ia ter que fazer a parada acontecer dali pra frente. Acabou que a gente passou do lado da rodoviária, ele diminuiu a velocidade do carro e disse, César, você quer que eu deixe você aqui?
eu pago toda a sua volta, tranquilo, você volta pra casa e não se estressa com isso tudo. Você não precisa passar por isso. Eu falei, brother, eu vim pra cá não pra voltar, pode seguir viagem. Aí, eu cheguei na casa dele, coloquei minhas coisas no quarto, ele me apresentou a casa e eu fui dormir. Acordei no outro dia, tive que abrir o Google Maps pra saber onde que eu tava. Que eu não fazia ideia de onde que eu tava. Eu tava em Alphaville. Tava no Tamboré 3. Aí saí, dei um rolê por lá. Quando eu vejo, me deparo com o Marçal saindo de carro da casa dele. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível, velho. O cara que eu olhava pela tela do meu celular, só que eu me conti. Eu não paguei de louco, não corri atrás dele, não saí gritando. Eu me conti, fiquei em silêncio. Depois eu só perguntei pro cara, falei, o Marçal mora aqui? Falou, os filhos dele são amigos do meu filho e tal. Eles brincam de vez em quando, ele mora aqui do lado. Falei, então, beleza, é isso. Aí eu fiquei uma semana aqui em Alphaville pra entender o que estava acontecendo, porque tudo aconteceu muito rápido. E ele me levou pra Santo André. Aí eu morei em Santo André na empresa por 1 mês e meio. E pra te resumir, tá? Eu gostava muito de me relacionar com novas pessoas, gostava muito de entender a história, entender a posição, a visão das pessoas em relação à vida. E eu comecei a estudar mais sobre network, sobre conexão, sobre relacionamento. E por 9 meses aqui em São Paulo eu não gastei um puto, depois você corta essa parte, tá? Não puto de aluguel. Eu não gastei 1 centavo de aluguel. Eu morei 9 meses de graça, aonde eu comprava comida se eu quisesse comer algo diferente, mas obviamente que eu comprava, né? Porque eu não me sentia bem usufruindo tanto disso. Mas as 3 pessoas que eu conheci foi da mesma forma, onde ela falou assim, beleza, eu tenho um quarto disponível, eu dou o que você precisa, eu só quero que você corra atrás daquilo que você veio buscar. Até então, o meu foco era o quê? Ensinar as pessoas a mudar de vida, sair de casa, largar o conforto com o network. Eu entendi os pontos que eu fiz, eu entendi tudo que eu tinha feito, o caminho que eu tinha traçado para chegar onde eu estava. E tinha muita gente na minha cidade que estava se perguntando, até mesmo dono de restaurante, que era meu cliente de ar-condicionado, tipo, nomes que eu jamais imaginava que iam vir atrás perguntar o que eu estava fazendo da vida. Porque eu saí de lá sem avisar ninguém, só minha mãe. E aí, eu morei por 9 meses de graça, e nisso eu comecei a vir em alguns eventos aqui em Alphaville. Em um evento que eu vim, eu conheci o Thiago, que é o dono da empresa que eu tô hoje aqui, que se tornou um pai pra mim, digamos assim. Eu morei com ele por 3 meses e o cara Fala o nome da conheceu. empresa, cara. Pode falar o nome da empresa. Cara. É a X-Create Holding. É uma holding, um grupo de empresas onde trabalha com aceleração de resultado. A gente tem um estúdio aqui para gravação de podcast, alavancagem de autoridade, enfim. É uma série de negócios internos que funcionam tipo como um ecossistema, saca? E aí, eu conheci ele e falei, Thiago, a situação é essa, assim, 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 eu vim dessa forma pra cá, eu tô vivendo desse jeito, minha mãe tá me sustentando ainda e eu quero sair disso. Ele falou, beleza, eu vou te ajudar, eu só vou conversar com a minha esposa pra ver se ela libera você ficar na minha casa se precisar, porque eu tenho 3 filhas e é complexo, você sabe. Aí você pensa, eu tinha 21 anos, molecão, ele com uma filha de 18, uma de 14 e uma de 5. No outro dia ele me liga, César, falei com a minha esposa, ela liberou, pode vir pra cá pra gente trocar uma ideia. Aí nisso eu já tava morando na Barra Funda. Aí eu pegava o trenzinho, vinha aqui pra Alphaville, passava aqui o dia, voltava. E aí eu comecei a passar 2 dias, voltar pra lá, 3 dias, voltar pra lá. Até que no fim de semana ele falou, César, traz algumas roupas a mais, porque a gente vai fazer algumas coisas e eu preciso de você aqui. Falei, demorou. Aí acabou que eu vim e não voltei mais pra lá. Fui buscar minhas roupas, fui buscar minhas coisas lá na Barra Funda 2, 3 meses depois, porque minha mãe veio pra cá e me obrigou a voltar lá buscar. Porque eu já tinha comprado tudo de novo e foda-se. Tava bem louco. Aí, ele falou, César, eu tô instalando a empresa de novo aqui, porque ele tava morando nos Estados Unidos, e eu preciso de alguém que não precisa entender de vídeo, mas que grave alguns vídeos pra mim, tire algumas fotos pra mim e faça essa parte. Eu falei, cara, demorou.
Mas a minha ideia era o quê? Entrar nesse mundo para mim ter mais acesso, para mim ter mais contato e alavancar ainda mais o meu processo de networking, o meu processo onde que eu queria passar para as pessoas um método. Eu falei, mas beleza, Thiago, o que você tem aí que a gente pode utilizar? Eu até coloquei aqui atrás, aqui, ó. Cara, ele largou essa câmera na minha mão. E aí? Aquelas câmeras de tiozão, mano. Essa câmera. E eu acho que tá aqui também, só não lembro onde eu coloquei. Um Rode, um mic da Rode, bonzinho até. E aí, a gente começou com essa ideia de podcast. Ele comprou esse microfone aqui. Caraca, aquele B1800, não é? Esse mesmo. Aí eu falei, tá, mas e agora por onde que eu começo? Que ele comprou o microfone, a câmera já tinha mais algumas outras coisas. Aí eu comecei a pesquisar. Como que eu poderia ligar o microfone no PC? Comecei a pesquisar, comecei a fazer. Aí a gente isso comprou. Quando? Que ano, que mês? Isso foi ano passado, começo do ano por aí. Por isso que você falou que você trabalha com audiovisual há um ano. Aí eu comecei a pesquisar. E aí aconteceu o quê? Veio um cara pra dentro da empresa que falou que entendia de tudo, de podcast, queria montar um podcast e beleza. Larguei tudo na mão dele, já tinha comprado a interface, já tinha comprado essa plaquinha mágica aqui, ó. Você conhece? Ah, pra botar uma... É tipo um canlink, né? Exato, é um conversor, saca? Eu nunca usei, funciona. Nossa, demais, fi. Eu usava dois desse com câmera. E sabe como eu trocava as câmeras no podcast? OBS. Eu criava 2 cenas no OBS, uma com cada placa dessa. Loucura, mano. E aí a gente começou, só que aí chegou esse cara e falou, não, pode deixar que eu assuma essa parte, e é isso. Eu falei, demorou. E eu comecei a focar de novo nas minhas coisas, só que eu sempre ficava do lado dele, até eu entender que ele não entendia, até eu descobrir que ele não entendia porra nenhuma. Aí aconteceu o quê? Ele sumiu do mapa, caiu de novo pra mim isso, e eu comecei a estudar mais. Comecei a pesquisar, comecei a buscar uma galera que eu conhecia, e comecei a ficar mais imerso nesse mercado. Aí eu comecei a fazer o quê? Acompanhar ele nas reuniões, e gravar as reuniões com o celular dele, e fazer aquele vídeo resumo e tal, que todo mundo curte. Com o celular dele, emprestado, porque eu tinha um Moto G na época. E aí eu comecei a pegar gosto, eu comecei a ver tudo de uma forma diferente, saca? Em que tudo era muito instantâneo, as pessoas eram muito precoces e todo mundo queria tudo no imediato. Eu falei, cara, existe uma coisa em que tem algumas pessoas que talvez não estejam explorando ou talvez não estão explorando da forma que eu quero explorar. E eu comecei a buscar mais disso, mais e mais e mais, até que eu conheci um cara que largou uma mochila nas minhas costas com uma T6i, uma cinquentinha, uma 24, mais 2 lentes, umas baterias e falou, brother, pode usar, eu não tô usando, faça o que você quiser, trabalha, faça a grana. Cara, eu peguei aquela câmera na minha mão, eu não sabia nem como ligar, né? De começo. Aprendi, aí o que eu fazia, mano? Eu pegava o celular dele quando a gente ia para evento, ficava com o celular dele no meu bolso e levava a câmera com o Rode em cima, bonitinho, para parecer um negócio mais profissa, só que eu gravava com o celular. Eu fazia de conta... Você não tinha... Eu não sabia usar! O traquejo com equipamento. Ó, deixa eu fazer uma parte aqui, que tem uns experts... Tem uns experts que eu conheço que, porra, bota o microfone aqui, ó, de podcast e tal, pá, mas na realidade tá gravando com a câmera, é só pra um negócio cenográfico. Exato. Nossa, fiz muito isso. E eu acho que foi essa T6 aqui. Foi essa T6 aqui. Pode crer. Que eu comecei com uma cinquentinha. E aí depois eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. Esse próprio dono da câmera começou a me ensinar e eu comecei a gravar essas coisas. E aí comecei a fazer esses vídeos resumo, comecei a fazer algumas coberturas de evento, acompanhar uma galera e o negócio foi tomando forma. Até que a gente começou a aprimorar o estúdio. A gente mudou de local, antes a gente estava aqui perto do Outback, em Alphaville, e agora a gente está na Tocantins, próximo ao Pablo Marçal aqui, a plataforma. E aí a gente começou a aprimorar as coisas, começou a comprar equipamento novo, comecei a pesquisar, entender um pouco mais, aí veio algumas pessoas também para investir.
E o negócio começou a tomar forma. Hoje a gente tem um estúdio aqui, onde a gente aluga ele pra galera vir gravar, faço CPL aqui, de tudo. Porém, é tudo muito recente pra mim. Tem muita coisa que eu aprendo fazendo, com o cliente na minha frente, sem ele saber. Entende? A gente comprou uma Atem, comprou uma interface, eu não sabia nem como regular tudo isso, mas eu falei pros caras, pode comprar que eu desenrolo. E o Thiago, como ele acompanhou todo esse processo, ele sabia que de alguma forma ou outra eu ia desenrolar. Eu chamava um, chamava outro, fiquei mais de, 4, 5 horas em call com um cara que eu conheci na internet, com ele me ajudando a configurar o OBS, configurar a Atem, configurar a interface, como que eu fazia para ter melhor proveito desse mic, enfim. Fui correndo atrás das paradas para o negócio acontecer. E aí eu comecei a fazer esse processo de vídeo, de resumo de evento, resumo de dia, enfim, de uma forma muito dinâmica e muito rápida. E eu consegui identificar essa dor das pessoas, porque tinha muita gente que trampava com isso, mas demorava 7 dias, 5 dias para entregar o material de um resumo de um evento, mas o time já perdia. Aí a gente começou a fazer aquele famoso real time, sabe? Onde eu gravava o evento, já lançava para ele 2 ou 3 resumos para ele postar durante o dia do evento, e as coisas começar a tomar forma de uma maneira diferente. Ele entendeu o mercado de uma maneira diferente, e eu também estava fazendo muito teste, porque eu não sabia porra nenhuma de muita coisa que eu estava fazendo. Então eu estava descobrindo e me descobrindo dentro do mercado. Aí... isso eu acho que é uma outra porta, assim, cara, que tu abriu. Que foi o quê? Pensa só comigo, né? Se você não tivesse passado todo o perrengue que você passou, se você não tivesse quebrado todas as correntes aí que você quebrou, ultrapassado os teus limites de forma diária, você não teria inovado. Então essa é uma outra porta. Cara, inovação não é uma parada que você pensa, vou ser inovador, nossa, eu sou diferentão. Não, cara, é no perrengue. Você tem que se colocar à prova para poder estar inovando. Exatamente. É aquela frase que os maromba usam, dá pra gente usar também, né? Sem dor, sem ganho, mano. Sem dor, sem inovação, sem dor, o cara não se atualiza. Se o cara não sentir que tem alguma coisa errada, o cara vai ficar ali e tá tudo bem. Só que eu comecei a enxergar de uma forma totalmente diferente o jogo quando eu não sei se a gente tá no mesmo grupo de audiovisual lá do WhatsApp. O cara mandou ano passado, se eu não me engano, ou começo do ano, acho que foi. Gente, eu preciso de alguém que entenda mais ou menos de OBS pra cobrir um evento, porque eu não vou conseguir ir. Eu chamei ele e falei, mano, o que é entender mais ou menos de OBS pra você? É muito relativo. Ele falou, só vai resolver os BO e tudo mais, sei o quê. Só que, mano, eu recém tinha descoberto o OBS. Falei, não, pode deixar comigo. Eu vou. Eram 2 dias. Aí, ele falou, demorou. Eu vou ficar acompanhando você remotamente, porque eu peguei Covid, ele tinha Covid na época, eu não podia ir. Se alguma coisa acontecer, você me avisa que eu te ajudo. Aí, eu parei no evento do Thiago Fonseca, mano. Onde todos os eventos ele grava tudo, full timezão, e eu parei na operação. Tinha uma Atem na minha frente, que eu nunca tinha visto na vida. Tinha um Zoom H6 do meu lado, que eu nunca tinha visto também. E tu era o DTV da parada. Era o diretor de TV ali da parada. Era o DTV. Aí eu comecei a operar, só que, tipo assim, eu sempre fui muito prestativo, saca? Eu não gosto de ver uma coisa ali, tipo, tem um fio desarrumado ali, tomara que alguém veja. Não. Eu ia lá e fazia o negócio acontecer. Aí o que foi o ponto X? O OBS estava tudo certo, a transmissão estava tudo certa, tinha um cara com um gimbal no transmissor e tal, que ele ia e voltava, e nesse momento ele estava ali sentado descansando, porque era gigante espaço, então cansado, obviamente. Eu falei, mano, você só aperta nesses botões aqui, se acaso precisar mudar de câmera, porque aquele cara que está na câmera central está com uma dificuldade e eu vou lá ajudar ele. Aí eu peguei, fui lá, subi no suportezinho que tinha, falei, mano, acompanha ele dessa forma, faz desse jeito, faz isso, faz aquilo, pra você me ajudar na transmissão, porque tá me dificultando um pouco. Ele falou, demorou. Quando eu fiz isso, a assessora do Thiago me olhou com uma maneira diferente. Voltei pra minha cadeira e ela ficou me observando. A partir do momento ela ficou me observando. Voltei pra minha cadeira e continuei operando. Depois, de novo,
numa câmera lateral, tava sem operador. Eu deixei a mesa sozinha de novo com o cara que tava com o gimbal e fui pra lá operar. Fiquei operando mó cota. Nisso, o Fonseca tava procurando uma pessoa que pudesse se dizer que era padrão, porque ele tava fazendo uma analogia com a cor dele e tal, o quanto ele sofria numa escala lá e tudo mais, por ser negro. E aí me chamou pro palco, mano. Ele me chamou pro palco, colocou algumas coisas pra mim falar, como se fosse um pitch e tal. E aí eu caí na real de que aquele pensamento que eu tinha de que eu ia entrar no audiovisual pra mim ganhar acesso, tava dando certo. Porque eu tinha caído de paraquedas no evento do Thiago. O Thiago me trouxe pra frente de 300 pessoas, onde ninguém sabia quem eu era, e eu tava ali como cameraman, foi como ele me chamou, pra mim vir pro palco. Ô, cameraman, vem cá. Fui pro palco, tudo aconteceu, depois veio uma galera trocar ideia comigo, pra saber de onde que eu era, o que eu tinha feito, o que eu tava fazendo em São Paulo, e foi aonde eu consegui falar um pouco mais a respeito da minha história para essas pessoas e passar as ferramentas que eu entendi e construí nesse tempo. Aí depois dali, mano, eu fiz todas as mentorias dele, trampando, todos os projetos que ele tem, fiz trampando, trampei alguns dias lá com ele e entendi que por mais que eu era raso no assunto, por mais que eu não sabia muita coisa, eu conseguia entrar no mercado e fazer diferente do que estava sendo feito. Porque, cara, nessa época eu não editava nem pelo PC ainda. Eu passava todas as coisas pro celular com adaptador de cartão e editava no celular. Gravava com a câmera e editava no celular. E aí que eu fui descobrir esse mundo novo de Premiere, de Color, de tudo, que hoje não é o meu forte ainda. Eu estou em processo de aprendizado, não tenho vergonha de falar. Porém, o porquê que eu tô falando isso? Cara, eu vejo muita gente hoje no mercado, eu vejo muita gente hoje querendo entrar no mercado, falando que não entra no mercado porque não tem uma câmera boa. Mano, de verdade, ah merda, mano. Eu comecei com um celular emprestado. Emprestado, porque o meu não tinha uma resolução boa, que era o mínimo que eu prezava uma qualidade do vídeo. Depois, eu iniciei com uma Cybershot da Sony, mano. Onde eu fazia transmissão, onde eu fazia gravação de podcast fake, onde eu fazia muita coisa com essa câmera, com essa placa de vídeo e uma interface de R$300, onde eu colocava esse mic aqui, que inclusive pegava até a respiração da pessoa que estava do outro lado da sala, de tão sensível, sei lá, de tão aberto que é o diafragma. Então, hoje as pessoas elas procuram mais, focam mais em dar uma desculpa por aquele resultado que ela não está tendo, ao invés de canalizar essa energia em buscar uma solução para que a parada aconteça. Porque quando a gente iniciou esse estúdio, a gente tinha uma câmera, tinha essa Cybershot, e a terceira câmera é um celular aquele aplicativo lá que você consegue passar pela webcam do celular pro PC, saca? Não lembro o nome agora, esqueci. E comecei a, tipo assim, construir as possibilidades e fazer a parada acontecer, por mais que todas as possibilidades que tinham ali iam contra isso. Entende? Então hoje eu viso o quê? O meu formato de trabalho é trazer, tipo assim, uma simplicidade para as pessoas na criação de conteúdo. É descomplicar essa questão de que, porra, criar conteúdo é difícil. Porque eu já atendi gente que ela precisava de uma estrutura fodástica para gravar conteúdo. Eu atendi gente que eu gravei conteúdo na sala da casa dela, onde o conteúdo saiu sinistro e engajou pra caralho. Então, existem essas duas visões, sim, de fato, porque cada pessoa tem a sua visão, tem seu pensamento, enfim. Mas, cara, você não precisa de uma estrutura foda para ter um trabalho foda. Você não precisa ter um estúdio pica para você ter um podcast pica. Você só precisa querer fazer essa parada acontecer e entender que você quer aquilo, que você é capaz daquilo, e o que você não é capaz, você vai atrás para se tornar. E o Thiago fala uma frase que me marca até hoje, cara, faça o melhor que você tem com o que você tem na mão. Seja o melhor que você pode ser com o que você tem hoje. Até que você tenha condições
de ter algo melhor e se tornar melhor ainda. Então, muita gente, como eu falei, dá muita desculpa em relação, não só a vídeo, não só a foto, mas em iniciar aquilo que ela almeja, aquilo que ela sonha, saca? Mano, eu saí de casa sem precisar sair de casa. Eu vim pra São Paulo sem precisar vir pra São Paulo. Porque eu tinha tudo. Tinha moto, tinha carro, tinha casa. E eu não quero colocar isso como, nossa, meu Deus, ele é um super-herói. Não, mano. Eu só fui mais um louco que tava incomodado com a forma que tava levando a vida e decidi botar a cara a tapa. Eu podia muito bem voltar pra casa, mano. Eu podia muito bem largar tudo aqui e voltar. Só que quando eu saí de casa, eu saí decidido de que ou ia dar certo, ou ia dar certo. Eu não tinha outra opção, saca? Então, hoje eu vejo muito isso de que, porra, quer criar um conteúdo da hora? Dá pra criar um conteúdo da hora com pouco. Você só precisa querer. Você quer criar um conteúdo da hora? Você quer uma estrutura foda? Porra, grande parte das coisas que eu uso aqui hoje não são minhas, mano. Eu só preciso das pessoas que têm essas coisas e entender que elas podem me disponibilizar essas coisas. Esse estúdio não é meu, saca? Essas coisas que eu tô usando aqui, grande parte não é minha. Mas eu tenho pessoas do meu lado que me proporcionam isso. Então, antes de qualquer coisa, antes de buscar algo novo, antes de eu sair de casa, eu acho que é um ponto muito importante de a gente bater aqui, Gabriel. O que mudou tudo, o que mudou a minha vida, o que mudou a minha caminhada, o que mudou a minha trajetória foi o meu posicionamento. Sem antes eu ter me posicionado, nada disso tinha acontecido e eu não tinha essa visão. Mas no momento que eu levantei uma bandeira, que é um que dos sócios aqui fala, sobre posicionamento, e eu entendi que eu ia defender essa bandeira até a minha morte, ninguém me parou, mano. Óbvio que no caminho me deu umas crises de identidade, como a gente comentou no começo. Eu não sabia se eu era fotógrafo, se eu era videomaker, se eu era diretor, se eu era produtor, porque eu fazia muita coisa. Mas aí, quando isso me batia, eu entendia, pô, eu saí de casa por causa disso. Eu saí de casa porque eu queria provar pra mim mesmo e provar para as pessoas, muitas vezes, que estavam ao meu redor, de que tudo é passageiro, tudo acontece na medida que a gente se esforça para que as coisas aconteçam. Então, tem muita gente hoje que saiu de casa numa situação melhor que a minha, com muito mais dinheiro que eu, que passou por aqui, que teve as mesmas oportunidades que eu, mas não tinha claro o que queria, onde queria chegar, o porquê veio aqui. Ela não passou perrengue com aluguel, ela não passou perrengue com comida, ela não passou perrengue emocional, porque ela tinha tudo isso. Mas, de certa forma, ela não tinha se posicionado ainda em relação a, de fato, o que, porra, eu vou fazer naquela cidade. O porquê eu tô saindo da minha zona de conforto, onde tá tudo certo, tô ganhando bem, e vou pra lá pra tentar algo novo. E o que me diferiu, o que fez esse cara, há 2 anos atrás, bater no meu ombro e dizer, cara, você vai pra minha casa depois desse evento. Sem me conhecer, irmão. Foi o meu posicionamento. Por mais que eu não sabia, talvez, muita coisa a respeito do que eu tava falando ali. Mas eu tinha tanta convicção, mano, eu acreditava tanto naquilo, que as pessoas acreditavam junto comigo. E de tanto essas pessoas acreditarem junto comigo, às vezes quando eu não acreditava, eu olhava para essas pessoas, eu parava pra lembrar do passado e pensar, porra, aquela pessoa acreditou. Ela me deu essa oportunidade. Eu tô aqui por causa dela. Então se ela acreditou, ela viu que tem algo diferente, eu vou seguir nisso. Eu vou me manter firme nisso. Para que lá no futuro eu olhe para trás e pense, porra, realmente aquilo que eu acreditava quando eu saí de casa, aquilo que eu coloquei para essas pessoas quando eu encontrei com elas, aconteceu. E hoje eu sou muito grato a todas de verdade, e por todas aonde eu passei, eu deixei de certa forma uma marca, e isso é para mim muito gratificante. Eu não só usufruí dessas pessoas, eu não só fui intencional 100%, mas teve aquela relação ganha-ganha que todo mundo fala, sabe? De que quando você conhece pessoas novas, você precisa ser intencional, você precisa gerar valor, você precisa isso, você precisa aquilo. Mas se você não se posicionar, mano, você não vai conseguir ter uma intenção com essa pessoa, você não vai conseguir ter uma relação de ganha-ganha com essa pessoa, e você vai sequer muito menos escolher alguma coisa com essa pessoa. Saca? E com isso tudo,
eu entendi que tudo aquilo que eu tinha construído a respeito de network, toda aquela gama que eu tinha feito, aqueles pontos que eu tinha colocado de que fizeram a diferença para mim, eu validei. Porque eu me posicionei, eu fui atrás daquilo que eu queria ir. Aí tem muita gente que fala de network, que é rede de contatos e o caralho, a porra toda, mas ninguém ensina o filho da mãe que tá atrás da câmera assistindo, atrás do PC assistindo, a construir a rede de contato. O como que ele vai fazer dinheiro com isso. E aí, o que eu fiz? Para mim levantar recurso nesse tempo, eu comecei a fazer intermediação. Eu comecei a entender os contatos que eu tinha, comecei a entender os produtos que estavam na minha mão das outras pessoas que estavam perto de mim e comecei a vender. Porque eu precisava fazer grana. Era minha mãe que estava me bancando ainda. E por 3 meses consecutivos eu levantei uma grana que eu nunca tinha ganho em 2 anos trampando no CLT. Foi ali que eu entendi, porra, tem alguma coisa de diferente. Tem alguma coisa de que precisa ser explorado. Tem muita gente que fala que está saturado, mas está saturado porque ela tem preguiça de trazer sequer um ponto, 0,1% de inovação dentro disso. E aí, mano, a partir disso que eu comecei a ter uma forma diferente de ver as coisas, aí eu saí da casa do Thiago, aluguei um apartamento compartilhado aqui em Alphaville e eu entendi que, porra, cheguei onde eu quero. Cheguei onde eu almejava. Cheguei aonde eu vi as pessoas colocar a localização nos stories e falar, caralho, eu tô em Alphaville. Mas, mano, posso te falar? Mudou porra nenhuma, irmão. Em um mês aqui em Alphaville eu me deparei numa ansiedade que eu jamais tinha vivido. Numa ingratidão, brother, que eu vou te contar, mano, que eu não tinha nem vontade de levantar da minha cama. Mas eu tava em Alphaville. Aí eu sentei com o Thiago e falei, brother, não sei o que tá acontecendo, mano. Eu não sei quando que as coisas vão romper, eu não sei quando que a chave vai virar. Eu não sei, mano, porque parece que tá tudo estagnado. Aí ele falou, irmão, para pensar como você tava há 4 meses atrás. E como você tá hoje. Para pensar como as pessoas que você tinha ao seu redor na cidade que você morava, como que elas estão te enxergando hoje. Talvez você precise ser só um pouco grato disso tudo que você viveu. Você só precisa viver agora isso, porque você chegou onde você queria chegar. Vive isso, mano, sente isso, entende onde você tá, o que você tá fazendo, quem tá com você. E depois você procura tentar descobrir como você chegou, o porquê você veio dessa forma, o porquê isso tudo aconteceu. Não se preocupa com isso agora. Só vive, mano. Só seja grato por isso. Vive, de fato vive isso, sente isso. Quando ele me falou isso, eu falei, caralho. Eu almejava tanto estar aqui, mano. Eu sonhava tanto estar aqui, fazendo o que eu tava fazendo, da forma que eu tava fazendo. Mas eu não tava sendo grato por aquilo que tava na minha frente, mano. Eu acordava de manhã, eu caminhava 5 passos, o letreiro de Alphaville, que era algo que eu tanto sonhava em ver, tava na rua da minha casa. E eu não tava sendo grato, mano. Por isso. Porque já tinha se tornado talvez uma coisa fútil na minha cabeça isso. E o que eu vi dessas pessoas que vieram pra cá, conviveram comigo, tiveram as mesmas oportunidades que eu, foi a mesma coisa. Elas não foram talvez gratas o suficiente ou não entenderam que, beleza, mais um processo você passou. Mas e agora, daqui pra frente, o que você vai fazer? Saca? E eu tô nesse processo, mano, de entender, pô, eu tenho um estúdio da hora, a gente tá pensando em ampliar ainda aqui, ir para um novo prédio, montar uma parada diferente. E a cada dia, mano, eu penso o que eu posso fazer diferente. Muitas vezes eu penso até demais e entro num distúrbio psicológico e quero fazer tudo de uma vez só. Então, o ponto X, brother, eu acredito muito em que a gente precisa se posicionar, independente do que a gente acredita, independente do que a gente quer, independente do quão louco é essa porra que a gente quer buscar, mano. Foda-se as outras pessoas, mano. A gente precisa fazer pela gente. Talvez sim, por conta de alguns bloqueios, alguma coisa, a gente quer fazer algo pra provar para as outras pessoas. Mas antes de provar pra alguém, a gente precisa provar pra gente mesmo que a gente é foda o suficiente e capaz o suficiente de buscar aquilo que a gente
quer buscar, em alcançar aquilo que a gente quer alcançar, em de fato poder sonhar com aquilo que a gente quer sonhar, e sim, mano, ser livre, ter dinheiro pra caralho, que não é um problema, poder viajar um monte. E é isso, mano. A vida, ela não é complexa. Muitas vezes a gente deixa ela complexa por colocar muita dificuldade onde não existe. Colocar muito problema onde não existe. Colocar muita desculpa onde sequer a gente só precisava ir colocar a cara, talvez sem pensar nas consequências. Aquela parada que a galera fala de, porra, tá com medo? Mano, não vai com medo mesmo, porque pode dar merda e você se frustrar. Se prepara um pouco, mano, em relação àquilo que você quer buscar e tá com medo. Se prepara um pouco, vai com medo, mas vai preparado, mano. Porque se você ir com medo mesmo e se frustrar, você nunca mais vai querer ver aquilo na sua frente, e aquilo que estava na sua frente talvez é aquilo que vai mudar a sua vida. E por uma simples babaquice, por uma simples babaquice de que um arrombado que já tem sucesso falou de que você tem que ir comigo mesmo, você vai estragar o sonho que você tinha da sua vida, mano. Que ponto. Tem bastante coisa, né, pra gente falar sobre, mas vamos começar com o que você falou. Eu acho que, cara, é aquilo, né? São frases prontas que te dão um alento em algum momento, mas você tem que parar pra pensar sobre. E eu entendo esse lance de, pô, vai com medo mesmo, é tipo, cara, pega o conceito de imparável e vai, antifrágil, sacou? E faz o negócio acontecer e tal. Só que você trouxe um outro ponto muito inteligente, que é o seguinte: se você não tiver a melhor experiência possível na tua tentativa de ser feliz, trabalhando com o que você ama, seguindo o teu propósito, se você não se der esse presente de ter as melhores condições, e não é câmera não é conhecimento, não é nada que é comprável, mas é principalmente espiritualmente e emocionalmente você tá preparado pro processo. Se você não se der esse presente de estar preparado pro processo, talvez você não vai colher o que você poderia plantar. Exatamente. Isso é muito sério, mano. Isso é muito sério. Exatamente. Em vários momentos a gente para e a gente se mobiliza, mas tem muitas pessoas que se mobilizam com a possibilidade de tentar fazer algo, elas se retraem, mas tem um outro perfil de pessoas, que é o meu perfil e o teu também, que são pessoas que, meu irmão, pega a faca, bota no dente, taca a granada, dá cambalhota, faz o que for possível pra fazer o negócio acontecer. Só que tem um risco isso. Tem o risco de você fazer de qualquer jeito. E mais uma vez, deixando claro, não é câmera, não é equipamento, nada disso. Muitas vezes setar a tua cabeça da forma correta. Como você setou, saindo da tua zona de conforto, com 500 prata, indo pra São Paulo, não tinha nem onde dormir, muito menos saber o que ia fazer. E eu acho que, pra mim, isso é o mais, assim, absurdo que você falou. Você sair de uma zona de segurança num outro estado, fazendo atividades profissionais outras, e você simplesmente se colocou numa ambiência, num mastermind, sem grana, sem saber o que ia fazer, só querendo mudança. E isso pra mim que eu acho que é o mais incrível. Você não tinha nem noção do que era. Porque assim, ó, se você pensar assim, não, cara, eu vou ser videomaker, vou pra lá, porque vai ter clientes lá, eu sei o que eu quero, eu não sei como vai ser, mas eu sei que é isso aqui, essa é a veia. Não, você não tinha nem a veia, você não tinha nem o motivo. A tua insatisfação positiva, esse incômodo era tão grande que você precisava se movimentar, sabe? E aí são coisas que eu vou pegando os padrões de pessoas como você. Pessoas que buscam ambiência, o resultado que a ambiência traz. É monstruoso. É monstruoso. Se você não estivesse naquele lugar com aquelas pessoas, a tua história não seria essa. Não ter medo, mas isso que eu estou aprendendo com o nosso bate-papo. É ser destemido. Mas saber o que pode acontecer, porque se acontecer, você... Não é uma surpresa pra mim. Exato. Pelo menos tá ciente de que
o que talvez pode dar errado. Não que a gente, precisa, não pode ser pessimista, não pode focar no erro, mano. Se não der certo, vai dar errado. E tá tudo bem com isso. Tá tudo tranquilão com isso. A questão é o quê? O que diabos eu vou fazer se der errado? Eu vou tentar de novo? Ou eu vou deitar na minha cama em posição fetal e chorar porque deu errado? Claro que não. Aí, você pega... Ah, tá com medo? Pode ir com medo mesmo. Aí o cara vai lá, se fode, dá tudo errado, volta pra casa. Caralho, eu sabia que isso não era pra mim. Já era. O cara vai abortar um sonho dele que, por ele ter talvez escutado algo que não era pra ele, ou que ele não soube filtrar, ele fudeu com a vida toda dele. E a questão X é o quê? Nesse mundo que eu entrei hoje, eu entrei porque eu curtia. Porque era um hobby pra mim, eu me sentia bem fazendo isso, saca? Eu me sentia bem escutando as pessoas falar a respeito do que elas entendiam, do que elas dominavam. Eu me sentia bem escutando as pessoas falar sobre a história delas, sobre o que elas passaram na vida, enfim. E o que me motivava mais, cara, de verdade, era saber que eu fazia parte e eu era responsável por um percentual pequeno de colocar isso no mundo. Para que talvez a história que o Gabriel tenha, eu tô gravando ali, essa pessoa tá publicando e ela vai atingir 4 ou 5 pessoas que talvez vão desistir do suicídio porque entenderam que a vida delas tem a solução. Saca, mano? Não é por grana, óbvio que todo mundo precisa de dinheiro e muito tempo eu trampei por dinheiro. E hoje eu ainda trampo. Mas mais do que pela grana, é entender de que o que eu tô gravando hoje pode evitar a morte de alguém amanhã, mano. Tá ligado? Cara, pode trazer isso é uma luz do fim no túnel pra uma pessoa que, mano, tá desacreditada da parada. Ah, César, mas tem muita coisa que eu não entendo. Pô, mano, eu não entendo nem direito de uma iluminação de 3 pontos ainda. É uma parada que eu tô estudando. Mas faz a porra acontecer, mano. Entende no caminho isso tudo. Só faz o negócio acontecer, vá atrás daquilo que você quer fazer, busca aquilo que você quer fazer, se profissionaliza de fato, porque o mercado exige isso. Mas não deixa de fazer porque você não tem uma câmera boa, porque você não tem uma câmera. Só faz, velho. Só faz porque o processo ele vai te ensinar a ser mais forte, ele vai te ensinar que você precisa se aprimorar. E, gente, tem cliente para todos os níveis, mano. Tem cliente para todos. Tem cliente pro cara que trabalha de Red hoje, tem cliente pro cara que trabalha de Black, tem cliente pro cara que trabalha de Sony, tem cliente pro cara que trabalha de celular com gimbal, celular sem gimbal. Tem pra todo mundo, mano. Só que o povo insiste em dar a porra da desculpa de que, nossa, esse mercado é muito difícil pra mim. Mas o cara nem sequer tentou, né, mano? Eu fico louco. Cara, então, mercado. É isso que eu percebi. Hoje, e vamos falar só do digital, tá? Só do digital. Eu não vou falar de empresas físicas, que é um universo. Eu não vou falar de igreja, que é um universo. Vou falar só da galera do digital. Hoje, como você falou, tem um cara, hoje no digital, tem um cara que ele precisa de uma estrutura parruda, é óbvio. Lógico. Pô, eu tava fazendo agora um evento, cara, a gente tava fazendo a gravação na íntegra com Red e Black Magic 6K. Existe o mínimo viável, né, mano? Tem isso, óbvio que tem. Bacana. Sim. Só que e eu também atendo esse cara, é outra quebra de paradigma. Não é porque você trabalha com Red que você não pode trabalhar gravando com celular. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É chave de fenda e chave de grifo, brother. É isso. Sacou? Acabou. Só que tem uma cacetada de gente que eu atendo, que é o seguinte. Inclusive, minha porta de entrada é o estúdio de podcast que a gente tem aqui também. O cara fecha o estúdio de podcast, ele entra no meu ecossistema e a gente mete bronca. Que é o quê? O cara tá no digital, ele tem um posicionamento, ele quer fazer um lançamento, já fazer um lançamento aqui, outro ali e tal. Só que ele não tem grana para bancar um cara de tráfego, um cara de copy full time, ele não tem um videomaker, ele não tem como bancar um social media, que na cabeça dele é só pra ficar fazendo postagenzinha. Foda. São 4 caras que ao mesmo tempo que ele não tem grana pra ter esses caras, o mercado inteiro diz que é obrigatório ele ter. Porque
porque senão ele não vai conseguir atingir os resultados E até quer. esse cara se frustra por achar que ele precisa disso pra ele ser foda, né? E aí, esse cara se esbarra com um cara como a gente, que consegue caminhar em todos esses aspectos e consegue entregar para ele uma solução, que é a solução que ele precisa, por um custo muito menor. Exatamente. E por que isso é bom? Porque você gera valor para o cliente. Esse valor que você gera para o cliente traz resultado para ele, e o resultado dele vem do valor que ele gera para os clientes dele. E é aí que vem o tesão do que a gente faz, né? Nós somos mensageiros. Exatamente. Quantos caras falaram no teu ouvido até o momento que você chegou de forma inconsciente, bateu na mesa e falou: mãe, estou indo para São Paulo. Cara, é muito resultado do que você absorveu de todos os caras que de uma forma ou de outra contribuíram para você. Exatamente. Então isso é um resultado indireto, que a gente não tem como metrificar muito, né, o valor da nossa mensagem, como impacta nas pessoas. Mas o que você falou de suicídio é real. E aí onde que eu enxergo muito isso? Na igreja. Cara, antes de eu me converter, eu não tinha noção da quantidade de gente ferrada. Tem muita gente. Muita gente. Que tenta se muita matar real. Que não vê sentido em nada. Sim. E aí chega um cara, que é, no caso, um pastor, que tem um conteúdo dele, e a pessoa sai outra. E aí ela tem a bifurcação de morte e vida. Ela segue a vida dela. Por causa de um conteúdo, por causa de uma palavra, por causa de um valor gerado, que pode ser você que seja o emissor disso. Então tem muito valor que a gente faz, cara. Exato. E trazendo esse ponto, hoje, como o mercado, tipo, ele tá muita coisa acontecendo de uma forma muito rápida, existe muita gente hoje que está entrando agora no mercado, e obviamente existe pessoas que já têm um sucesso do caralho. E o que eu vejo muito é o quê? As pessoas que estão entrando hoje, tanto como player, como o prestador de serviço, enfim, há uma comparação muito bizarra, mano. Muito bizarra, porque não faz sentido eu, César, com nem um ano de audiovisual, ou talvez um ano, não sei certo ainda, vou fazer essas contas, querer achar que meu trampo não é bom o suficiente, ou que meu trampo não vai dar resultado, porque eu não trabalho de Red. Ou não trabalho de Black, ou não trabalho de Sony. Mas, cara, o cliente que eu tenho hoje, ele não vai ter grana para bancar o custo que tem um operador de Red. O trampo que eu faço hoje não faz nem sentido eu fazer de Red. Saca? Então, como eu disse, tem cliente para tudo, tem pessoas de todos os níveis para tudo, só que também vai da gente entender, aceitar isso, de que, porra, existe níveis dentro desse mercado. E não faz sentido eu comparar o nível que eu tô hoje, o tempo que eu tenho hoje de mercado, com o tempo de um cara que tem uma produtora e tá, sei lá, 20 anos, 10 anos no mercado, saca? Ele vai ter clientes para ele, obviamente ele vai ter clientes para ele, porque eu não consigo atender o cliente que vai atrás dele, e eu não tenho estrutura para atender um cliente que vai atrás dele. Ao mesmo tempo, esse cara não vai ver diferença em mim, sendo que muitas vezes eu trampo com uma câmera na mão. Entendeu? Só que, como eu falei, brother, eu comecei com um celular emprestado. E com o celular emprestado eu fazia grana. Eu só precisava das pessoas certas. Cara, a melhor forma de você quebrar rápido esse paradigma e parar com essa frescura, de achar que você precisa de equipamento para poder ganhar dinheiro e para poder fazer as pessoas se emocionarem com a tua produção, arruma um cliente para ter um budget pequeno, para alugar para você trabalhar um equipamento desse. Cara, um aluguel de uma 7 III aqui no Rio é R$500, cara. Porra, eu nunca trabalhei com uma Sony e tal. Tá bom, aluga. Trabalha de graça e que a tua diária seja a caceta da câmera, se isso for te ajudar a parar de frescura. Exatamente. Pô, o aluguel aqui de uma Komodo no Rio é R$1.500. Arruma alguém com esse budget e trabalha com a droga da Komodo. Aí você vai ver que não tem nada a ver com a ferramenta que você usa. Que isso é só frescura de quem fica olhando review de equipamento no YouTube sem ter dinheiro pra comprar. E eu, cara... Quem nunca? Quem nunca, né? Por mais engraçado que seja, eu aluguei câmera, pra te falar, uma vez. Uma vez e ainda foi de um conhecido, tipo, foi uma parada irrisória, que ele falou, mano, eu vou te cobrar isso
porque, sei lá, preciso de uma graninha, não vou usar câmera e já era. E eu levei essa câmera de backup se acaso desse merda na minha, porque eram 3 dias de evento, então eu precisava, tipo, tá seguro do que eu ia fazer, saca? E no mais, eu nunca aluguei, velho, nunca aluguei nenhum tipo de equipamento. Eu tinha pessoas ao meu redor que tinham esses equipamentos e, de certa forma, eu conseguia desenrolar ali pra fazer uns trampinhos, sem custo. E por muitas vezes eu peguei a parada emprestada pra fazer trampo de graça, mano. Só pra mim sentir e para as pessoas sentir o que eu tava fazendo e a forma que eu fazia as coisas, entende? Então, é muito bizarro, mano, quando eu vejo as pessoas dando desculpa em relação a isso. Cara, assim, pra gente É muito bizarro. ping-pong, só pra você ter uma noção, tá? Como você que precisa usar o equipamento, não o equipamento usar você. Os equipamentos que eu utilizo aqui, meus, o grosso deles, eu tenho uma cacetada de A7S. A primeira. A maior parte dos meus trabalhos é feito com a câmera de 2013, que eu uso até dar, piti. Tem câmera aqui que o viewfinder não tá funcionando, mas o pequenininho tá. Tem uma que tá uma porrada de dead pixel. Aí essa vai pra ali porque, dependendo da iluminação, os dead pixel não aparecem no podcast. Sacou? Mas é isso mesmo. É assim, cara. E vai. É isso mesmo. Aí, sobrou uma grana e tal. Aí, faz parte do videomaker, ele quer sempre melhorar o equipamento, tu fica planejando com dinheiro que você não tem. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá, beleza, é gostoso, continua. Mas, cara, é um hobby, sacou? É um hobby. Leva isso como um hobby, mas não uma condição pra você atingir seus objetivos, porque, chega a ser ridículo. Exatamente. É ridículo, entendeu? Então, bora pro ping-pong, Vamos com tudo, ó. Agora o nosso quadro, eu tenho que botar um nome do quadro, né? Pode ser. Esse negócio de nome é interessante, rapidinho. Acho que eu nunca contei essa história. Eu tava assim, né? Eu tinha visto no mercado essa necessidade do profissional que a gente é, né? Um videomaker digital. E eu, qual o nome desse cara? Tem que ter um nome essa profissão. Tem que ter um. Aí eu pensava aqui, pensava de lá. E, cara, aquilo tava me consumindo. Eu queria criar um nome. Eu demorei 2 anos, né? Eu lancei agora a comunidade do VD Pro. E, eu demorei 2 anos pra fazer esse negócio. Porque, enfim, coisa de idiota, frescura. Aí o nome tava indo por esse lado. Cara, que nome, que é o nome. Aí eu cheguei pra um cliente meu. Falei, um mantra que eu tenho é, cara, quando eu não sei alguma coisa e eu me ligo que eu não sei, eu busco saber quem sabe, pra ela resolver pra mim. Porque tu fica tentando resolver um negócio, tu não sabe, vai demorar. Quem resolve? Exatamente. Aí eu fui falar com o cara, o cara playerzaço do digital e meu amigo e tal. Eu falei, cara, é isso, eu vi essa necessidade do mercado, a gente conversou muito sobre isso. Ele falou, caraca e tal, mega apoiou, mega achou uma boa. Aí eu falei pra ele, cara, eu tô com um problema e você que vai solucionar o seguinte, é o nome dessa profissão. Aí ele, tá. O que esse cara faz? Aí eu falo, faz isso. Aí ele, então, tipo um videomaker? Tipo um videomaker. Acho que a maior parte do tempo ele é um videomaker. Tá. E ele trabalha pra quem? Trabalha pro digital. Então o videomaker é digital, cara. Caraca, velho. Como eu sou idiota, como você é inteligente. Caralho, é tipo isso mesmo. Eu sou muito burro, né, mano? Eu sou muito burro. Então o quadro aqui que é ping-pong, qual vai ser o nome do quadro? Ping-pong? Então vamos lá pro nosso quadro, ping-pong. Vou falar uma palavra agora pra você, ou uma pequena frase, e você vai me falar exatamente o que vem à sua cabeça, sem filtro, só vai. Fechado? Isso é perigoso, mano. Não, é legal, cara, é legal. Porque dá um medinho, não dá um medinho? Tipo assim, eu falar, sei lá, candidato à presidência, sacou? Tipo, uma parada assim. Não vai ter isso, fica tranquilo. Ainda bem. Não vou te arrebentar, não, fica tranquilo. Vamos lá. Quando eu falo a palavra perrengue, o que vem na tua cabeça? Resolver. Brabo. Revela teu perfil mesmo. Brabo. Show. E quando eu falo eu aprendi muito, o que vem na tua cabeça? Eu busquei muito. Show.
Nem se pagar um 7 em 7 tu faria. Cara, nem se pagar um 7 em 7 eu faria. Explanar uma mentira, mano. Top, forte, fortíssimo. Porque a gente precisa ter esse discernimento moral. Porque Pesado, é como, cara, como eu isso, disse, cara. como eu disse Difícil. antes, ao mesmo tempo de que talvez o que eu grave pode mudar a vida de alguém, pode destruir também, né, mano? E o mercado hoje tá cada vez mais sinistro. Porque, abrindo um ponto só, eu tava rolando Reels esse dia, eu vi um cara que é psicólogo, eu acho uma coisa assim, falando que ele tá atendendo um moleque de 16 anos. 16 anos. O moleque tá tendo crise de ansiedade, distúrbio mental, não sai de casa, não faz mais porra nenhuma, porque ele segue um filho da mãe de um cara que fala que pra ter sucesso precisa ter tudo regrado, precisa acordar cedo e os caralho. O moleque com 16 anos tem uma agenda de tipo assim, 14 horas eu vou ir no banheiro, 14h01 eu vou tomar banho, 14h02. Aí o que acontece? O moleque não vê o bastidor do cara de fim de semana, o moleque não sabe o que faz de fim de semana e por ele não saber o que ele faz, ele entra em crise por achar que ele tá sendo improdutivo. Qual é o sentido, mano? Que bizarro. Só que o cara já é um puta player, já tem, sei lá, 20 anos, 15 anos, 10 anos de mercado, e o moleque de 16 anos, que não sabe nem limpar a bunda direito, acha que ele pode ser esse cara. Só por seguir o que esse cara segue. Só que, brother, eu odeio acordar cedo, mano, e por isso que eu não vou ter sucesso. O meu principal, tipo assim, a hora que eu mais rendo é de madrugada. Aí não, se eu render de madrugada, não posso. O cara tá falando que eu preciso acordar cedo. Eu vou dormir cedo pra acordar cedo. Aí de manhã cedo, 5 da manhã eu vou estar igual um mongol, editando vídeo, gravando. Porra, eu não vou, mano. Saca? Então, tem muita coisa boa de fato, mano. Mas tem muita coisa que a gente precisa filtrar. E talvez a gente precise abrir os olhos para que as pessoas filtrem também. Porque tem muita gente que não tem filtro, mano. Porra, pra mim ficar rico eu preciso ir até o Alasca caminhando? Eu vou ir até o Alasca caminhando. Eu preciso acordar cedo pra caralho? Não, mano. Porque se fosse isso, grande parte da população brasileira hoje tava milionária. Principalmente padeiro e pedreiro. Que acorda cedo pra caralho. Então isso não define nada, mano. Eu gravei um CPL esses dias atrás de um psicólogo que ele vai muito contra esses padrões, saca? Tipo, acorda cedo, toma um banho gelado, toma uma água com própolis e limão ali, faz exercício, olha pro sol. Mano, o meu perfil dele era muito semelhante, porque a gente tava gravando CPL de madrugada, mano. Ao contrário do estrategista dele que tava quase dormindo sentado na mesa. Então, como é que a gente vai comparar e vai querer seguir o padrão de uma pessoa, sendo que o padrão é dela e não nosso? Forte. Forte. Saca? E aí começa a se agredir. Exato. Uma agressão, Aí se uma fode, agressão. aí volta lá porque a gente tá falando, porra, isso não é pra mim. Eu nasci pra ser CLT, mas, mano, você tá seguindo uma coisa que você não precisa seguir. É. Vou Bom, até tomar uma água aqui. boa. Esperar tu acabar de beber pra tu não ter tempo pra pensar. Porque se eu tô Pode falando que tá falar. bebendo água, tá pensando. Vai, mete mais. Pior equipamento. Pior equipamento? O que você não tem. Forte. Com certeza. Melhor equipamento. Aquele que você tem. O que não, digamos o que está ao seu alcance, mano. Pra não colocar essa frase aí que você tem. Pode crer. O que tá ao seu alcance, porque talvez você não tenha, mas você consegue, saca? Uhum. Total. Inspiração. Uma inspiração pro César. César do futuro, mano. Forte. Forte. É louco. Pô, brabo. Brabo. Talvez Pô, seja eu um vou pouco me- complexo de imaginar, mas o César do futuro eu boto muita fé que ele vai ser foda pra caralho, então eu vou me inspirar nele, saca? Top demais. Top demais. Antes de morrer, o que você vai fazer?
Antes de eu morrer, o que eu vou fazer? Essas últimas 3 são mais... Próximo é pesado. Saquei. Antes de morrer. O que tem que fazer? Conhecer o mundo inteiro. Todas as culturas, tudo. Algo bem pessoal. Top. Uhum. Tipo assim, viajar com a minha câmera na mão, saca? É isso. Sem se preocupar com porra nenhuma. Vamos lá. Penúltima pergunta. César, o que é a vida? A vida é o agora, velho. Nada além disso. Amanhã não existe e ontem já passou, né? Top. E a última, cara? O que é o que a gente faz, né? A gente sendo um videomaker digital. O que é a nossa atividade para você? Qual é a importância? O que é? O que é de fato? Se você fosse explicar para uma pessoa. O que é? Cara, no formato que eu trabalho, do que eu, tipo assim, resolvi seguir, é a explanação, brother, da nossa mensagem, a explanação daquilo que a gente acredita, principalmente daquilo que a gente viveu, não daquilo que a gente aprendeu, para o mundo de uma forma leve e sutil, onde 96% das pessoas hoje optam por seguir ou por assistir. Eu fiz uma pesquisa breve esse tempo e eu percebi que quase 100% das pessoas ela opta por assistir um vídeo explicativo de algo. Então, eu acredito que é levar a solução, levar uma luz, levar sei lá, uma nova perspectiva de vida para as pessoas através de vídeo, através de foto, através de um registro que não se acaba. Top, top demais. César, queria muito te agradecer. Nada na minha vida, nem nesse podcast é por acaso. A gente nunca tinha trocado nem 10% dessa ideia que a gente trocou aqui, né? Mas é pra ser, cara. Sei lá, eu sinto, é uma coisa muito louca, sabe? Eu não é de jeito nenhum. Eu não sei nem explicar, porque eu não é que meu Deus, como eu penso, quem vai vir aqui. Não, eu sinto muito quem vem e quem não vem. Sabe? Brabo. Quem eu troco ideia que eu não troco. Brabo. Eu não sei te explicar essa parada. E eu, apesar do podcast ser recente, a gente já tem alguns episódios, mas ser recente, eu tenho tanta história de tipo, mano, esse cara aqui, conhecidão, brabo, já veio, já queria, enfim, se promover de alguma forma, participar aqui, e não deu no coração. Deu no coração de repelir. E um cara assim, do nada, tipo você, né? Mas já teve gente até mais do nada, cara. Já teve gente até mais do nada. Já teve gente, tipo assim, pediu uma ajuda num grupo de Facebook, eu ajudar o cara, e o cara agradecer, e eu senti, cara, esse cara tem que ir no meu podcast. Travou tudo. Travou pra você? Travou? Eita, travou? Travou. Pega esse cabo ali. Pra mim não travou, não. Vamos ver como é que cai na gravação isso. Pô, no finalzinho, mano. No finalzinho. Deixa eu mandar aqui a mensagem pra ele. Eita. Qual é, mano? Pô, pra mim não tá travado não, cara. Só pra você aí. No finalzinho do podcast, cara. Porque quando eu saí hoje eu falei pra ele. Eu falei, mas eu não vou jogar aqui, vou te pegar aí. Será que ele vai ver o celular? A cara dele de... Deu merda. Eita, Deu merda. Ah, ele tá vendo o celular. Olha lá. Pra mim não tá travado não, cara. Só pra você aí. Oxi! Aqui, mano. Caraca, travou tudo. Mano, ó, faz o seguinte. Dá o teu tchau aí. Dá teu tchau. Porque pra mim acho que vai gravar na boa.
faz as tuas recomendações finais, fecha a parada e, pô, não desliga aí o site, porque senão não vai fazer upload. Obrigado, irmão. Tamo junto. Caraca, mano. Ele ouvindo meu áudio. Dá teu tchau aí. Dá teu tchau. Olha lá. Faz as tuas recomendações finais, fecha a parada e, pô, não desliga aí o site, porque senão não vai fazer upload. Obrigado, irmão. Tamo junto. Sei lá o que tá acontecendo aqui, gente, mas enfim. Tô só eu me vendo aqui, não tô mais vendo o Gabriel. Mas eu acredito que deu pra entender um pouco do que eu quis passar. Deu pra entender um pouco da minha visão a respeito desse mercado e também sobre a vida. Já passei meu Instagram pra vocês aqui. Provavelmente vai estar na descrição também, se acaso vocês quiserem trocar uma ideia e tirar alguma dúvida, sei lá. Conhecer o espaço aqui, me conhecer. Eu tô aberto, tô disposto, curto muito isso. E é isso, gente. Não desista do que você gosta, do que você almeja. Não desista daquilo que você acredita que vai ser bom pra você, por conta talvez de um empecilho ou de algo que você acha que não está ao seu alcance. Então, só persiste, viva o processo, sinta o processo, entenda que ele é necessário, aceite isso, que as coisas elas vão se encaminhar, tudo no seu determinado tempo, momento e daquela forma que precisa se encaminhar, beleza? Um abraço, um beijo para todo mundo, valeu Gabizão pelo convite mais uma vez, acredito que dá pra gente gravar mais uns episódios aí pela frente, talvez presencialmente, né? E Bora. É isso, mano, muito obrigado, um abração, tamo junto! Tamo junto.